Tem coisas que a gente acredita a vida inteira, até o momento em que descobre que talvez tenham contado pela metade. Já aconteceu com você? Aquela sensação de que tem algo mais, algo que ninguém nunca explicou direito, mas que estava ali o tempo todo, escondido em palavras mal interpretadas. Foi assim que eu me senti ao descobrir o que o texto original da criação de Eva realmente queria dizer. Durante muito tempo, ouvimos que a mulher foi feita da costela do homem. E essa imagem ficou tão marcada na nossa cabeça que virou quase um símbolo. A mulher é parte do homem, como se fosse um pedaço a menos, um detalhe. Mas o hebraico antigo guarda uma surpresa, uma revelação que, quando entendida, muda tudo. A palavra usada no original, tsela, na verdade não significa costela, como a gente pensa hoje. Ela pode ser traduzida como lado, flanco ou até mesmo estrutura lateral. Isso muda completamente o sentido. Não foi um osso tirado, foi uma parte significativa do lado de Adão, como se Deus estivesse dividindo para depois unir de novo. Essa interpretação transforma a maneira como vemos a criação. Porque se Eva foi feita do lado, e não de baixo ou de cima, isso já nos mostra o tipo de relação que Deus queria estabelecer entre o homem e a mulher. Não de superioridade ou submissão, mas de aliança, de igualdade. O mais interessante é que em outras partes da Bíblia, essa mesma palavra tsela é usada para descrever os lados da Arca da Aliança e até do templo, ou seja, estruturas sagradas, partes que sustentam, que têm função vital. Como aceitar que esse mesmo termo foi simplificado para costela apenas? Essa simplificação gerou uma leitura limitada, e essa leitura moldou séculos de interpretação teológica e comportamental. O problema não está no texto bíblico, mas em como ele foi traduzido e ensinado. Quando a gente retorna à raiz, ao original, percebemos que Deus estava nos mostrando algo muito mais profundo desde o começo. Essa verdade escondida no hebraico antigo não anula a Bíblia. Pelo contrário, ela valoriza o texto. Mostra que a palavra de Deus é rica demais para ser lida superficialmente. É como um rio profundo. Quem mergulha encontra tesouros que quem só molha os pés nunca vai ver. Talvez seja hora de reavaliar o que aprendemos. Não para negar nossa fé, mas para aprofundar nela. Porque a verdade, quando revelada com amor e reverência, não divide. Ela cura, ela liberta, ela reconstrói o que o erro traduziu mal. Quando a gente começa a olhar com mais atenção para o texto bíblico, percebe que ali tem muito mais do que um simples ato de criação. Tem um mistério sendo revelado. Deus não tira de Adão apenas uma parte qualquer. Ele retira o lado. E o lado, na Bíblia, é símbolo de profundidade, de estrutura, de suporte. Como o lado de um templo, como o lugar onde repousa a presença de Deus. Isso muda completamente a forma como a mulher é vista nessa história. Eva não aparece como algo extra, um complemento jogado depois. Ela é a manifestação visível de algo que já existia dentro de Adão. É como se Deus estivesse revelando ao homem uma parte que ele ainda não conseguia enxergar. Eva não é criada do nada. Ela é trazida à luz de um lugar profundo. E por isso a separação entre os dois não representa uma divisão comum, mas um chamado simbólico. É na separação que o ser humano começa a se reconhecer. O outro nos revela. É no espelho da diferença que nasce a consciência. Adão vê Eva e, ao reconhecê-la, ele reconhece a si mesmo. Isso é muito mais do que uma questão de gênero. É uma linguagem da alma. A tradição hebraica não descreve esse momento como algo anatômico. Ela fala de um ser inteiro, moldado com barro e sopro divino, que por amor foi dividido. Não para diminuir nenhum dos lados, mas para que um pudesse reconhecer o outro. Isso é espiritualidade em forma de símbolo. E talvez seja por isso que tantas tradições tratam a mulher como a guardiã do mistério.
Quando a gente pensa que Eva foi formada a partir de um lado inteiro e não de um pequeno osso, isso coloca ela em pé de igualdade com Adão. Ela é reflexo, espelho, extensão do sagrado. Isso não nega a Bíblia. Isso aprofunda o sentido do que ela está dizendo. O que foi retirado de Adão era sagrado, era essencial, era parte da presença divina no ser humano. Não é à toa que esse conceito de dualidade aparece em tantas culturas. Platão, por exemplo, falava sobre isso no Banquete. Ele descrevia seres completos que foram divididos e que desde então passaram a buscar sua outra metade. Não por carência, mas por memória, como se algo dentro de nós ainda lembrasse de um tempo em que éramos inteiros. Isso não quer dizer que Eva é inferior ou derivada. Muito pelo contrário. Ela é a revelação do lado oculto, o reflexo do que estava escondido. Isso nos convida a rever o papel feminino à luz das Escrituras, e não apenas das tradições humanas, porque às vezes o que foi ensinado não foi o que Deus revelou, mas sim o que o mundo estava pronto para entender. E agora que temos acesso ao texto original, as palavras hebraicas, podemos voltar à fonte, não para criticar, mas para escutar melhor, para ver com clareza, e talvez o que a Bíblia quis dizer desde o começo já estivesse ali, só esperando que a gente parasse para ouvir de verdade. Essa leitura mais profunda do texto hebraico não apaga a tradição cristã, ela amplia. Ela nos convida a voltar ao começo com olhos novos, mas com o mesmo coração temente a Deus. Afinal, conhecer melhor a palavra é também honrar a verdade que está por trás dela. Muitas vezes, o erro não está no que foi ensinado, mas em como a mensagem foi traduzida ao longo dos séculos. Tradutores são seres humanos, com suas limitações, seus contextos culturais e suas intenções. E ao longo da história da Igreja, muita coisa foi interpretada dentro de um sistema já estabelecido. Isso não é uma acusação, é um chamado à humildade. A própria Bíblia nos mostra que Deus fala em partes, revela aos poucos, como quem ensina uma criança. E é por isso que temos que estar dispostos a aprender sempre. O Evangelho é vivo e a palavra continua a falar com quem quer escutar de verdade. Às vezes, a resposta está ali, mas só quem tem sede de justiça vai enxergar. E nesse caso da costela, é justamente isso que está acontecendo. Quando voltamos ao hebraico e descobrimos que tsela é mais do que um osso, estamos sendo convidados a olhar para a mulher de outra forma, não como algo menor, mas como alguém que foi revelada a partir da plenitude do homem e não da sua falta. Adão não perdeu algo, ele ganhou, e esse ganho só foi possível porque houve entrega. Ele dorme, ou seja, se rende, e nessa entrega, Deus age. Não há dor, não há lamento, apenas criação. Isso nos ensina algo profundo sobre relacionamentos. Só há verdadeiro encontro quando há disposição em se doar, em abrir mão do controle, em confiar. Se a mulher é o lado do homem, isso não é só simbólico, isso é espiritual. É como se ela representasse aquilo que o homem sozinho não consegue manifestar. A sensibilidade, a intuição, a beleza que vem da comunhão. E quando essas duas partes se reconhecem, nasce algo novo. Não apenas um casal, mas uma unidade completa. Esse olhar traz cura, porque quantas mulheres foram silenciadas em nome de uma ideia mal traduzida? Quantas foram ensinadas a aceitar uma posição inferior por conta de um termo que talvez nem fosse esse? Não estamos falando de questionar a palavra de Deus. Estamos falando de honrá-la com mais fidelidade ainda. Coloque-se por um momento no lugar de Eva. Imagine ser tratada como alguém que veio de uma parte esquecida, quando na verdade você é a revelação da completude. É por isso que precisamos contar essa história direito, porque quando a verdade aparece, ela liberta, como o próprio Jesus nos ensinou.
Quando Jesus disse que a verdade nos libertaria, ele estava falando também sobre isso, sobre iluminar aquilo que ficou escondido por tanto tempo. E não é curioso pensar que essa verdade estava bem ali, na palavra que tantos de nós amamos, mas que foi lida de forma apressada, limitada? Talvez esse seja o maior convite que a Bíblia nos faz. Voltar às origens com reverência, mas também com coragem. Porque entender que Eva veio de um lado e não de uma simples costela, nos devolve algo que estava faltando: o senso de que homem e mulher foram criados para caminhar juntos, com igualdade, respeito e propósito divino. É nessa igualdade que a parceria floresce. Não se trata de um mandando e outro obedecendo. Trata-se de dois lados de um mesmo projeto. Quando isso é entendido, o relacionamento entre homem e mulher deixa de ser uma disputa por poder e passa a ser uma jornada de cumplicidade, um ajudando o outro a ser mais parecido com Deus. E não é à toa que Paulo, lá em Efésios, fala sobre o casamento como um mistério que aponta para Cristo e a Igreja. Ou seja, o relacionamento entre homem e mulher é uma metáfora sagrada. Se a base disso estiver distorcida, tudo o que vem depois também se perde. Por isso é tão importante voltar ao início e entender o que realmente foi dito. Quando a tradução reduz Eva a uma costela, a simbologia perde força. Mas quando entendemos que ela veio do lado, do mesmo nível, da mesma essência, do mesmo chamado, aí sim tudo muda. Isso não anula a liderança masculina que muitos textos bíblicos apontam, mas redefine essa liderança, não como domínio, e sim como serviço. Jesus, que é o modelo de liderança cristã, lavou os pés dos discípulos. Ele se entregou por amor. Ele nunca dominou pelo medo, mas liderou pelo exemplo. Então, se a liderança masculina existe, ela deve refletir esse mesmo padrão. E isso só é possível quando enxergamos a mulher como parte sagrada do plano divino e não como uma figura secundária. Há um valor eterno na feminilidade que Deus criou. Ela não é frágil nem menor, ela é intencional. E quando tentamos comprimir isso numa imagem simplista de uma costela, corremos o risco de perder toda a riqueza do que Deus estava revelando. É como se tivéssemos uma joia nas mãos e só olhássemos para a caixinha. Por isso, não estamos apenas falando de um erro de tradução. Estamos falando de uma distorção que influenciou séculos de pensamento. Mas agora que sabemos, temos a responsabilidade de passar adiante, de ensinar nossos filhos, nossas igrejas, nossas comunidades com mais verdade, mais amor, mais fidelidade àquilo que Deus realmente disse. Essa nova perspectiva não é uma ameaça à fé, é um fortalecimento dela. Porque quando compreendemos melhor o que Deus fez no início, conseguimos enxergar com mais clareza o propósito dele para nossas vidas hoje. Não é sobre reescrever a Bíblia, é sobre ler com mais precisão, mais profundidade, mais fidelidade ao que foi realmente revelado. E não é interessante perceber como, mesmo com tantos séculos de distância, ainda há segredos sendo revelados nas Escrituras? Isso mostra que o texto bíblico é vivo. Ele conversa com cada geração de um jeito diferente. E talvez hoje, mais do que nunca, Deus esteja nos chamando a restaurar o valor da mulher no plano dele, começando pelo Gênesis. A igreja, quando se abre para esse tipo de entendimento, não perde sua base. Pelo contrário, ela se alicerça com mais firmeza ainda, porque quem constrói sobre a rocha da verdade permanece. E a verdade, quando vem do Espírito, não divide, ela une, ela cura, ela edifica. É hora de restaurar o valor da mulher como parte essencial do plano divino, não como uma criação derivada ou inferior. Eva foi formada com o mesmo cuidado, com o mesmo sopro criador. Ela não veio depois como um puxadinho de Adão. Ela veio como parte do mesmo sonho, da mesma missão, do mesmo amor que move o coração de Deus. E esse amor não faz acepção.
O próprio Jesus foi revolucionário em sua época por valorizar mulheres em um contexto onde elas eram marginalizadas. Ele conversou com a samaritana, defendeu a mulher adúltera, elogiou a fé da cananeia. Jesus não apenas permitia a presença feminina, ele as incluía no centro da revelação. Tudo isso aponta para um princípio que está lá desde o Éden, mas que foi abafado com o tempo. Homem e mulher foram feitos para refletir, juntos, a imagem de Deus. Quando um é diminuído, a imagem se quebra. E quando essa imagem é restaurada, a glória de Deus se manifesta de forma plena. Essa restauração começa pelo entendimento. E é por isso que precisamos estudar, questionar, buscar as raízes da palavra. Quando entendemos que tzela pode significar lado, estrutura, apoio, isso abre um mundo de significados. E cada um deles aponta para uma mulher que não foi criada para estar abaixo ou acima, mas ao lado. Talvez essa seja a lição mais bonita de todas. O amor de Deus não tira partes, ele revela inteiros. Eva não veio da falta de Adão, mas da sua completude. E é nessa completude que podemos construir algo novo, famílias mais saudáveis, igrejas mais justas, relacionamentos mais parecidos com o que Deus sonhou. É incrível perceber como uma única palavra mal traduzida pode influenciar tanto a forma como enxergamos a vida, o casamento e até o nosso papel no mundo. Mas é ainda mais poderoso entender que Deus sempre deixou sinais, pistas, fragmentos de verdade, esperando por corações dispostos a escutar com atenção. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um olhar mais cuidadoso para aquilo que sempre esteve ali. Como quando você relê um versículo conhecido e de repente ele ganha outro brilho, outra voz. É o Espírito Santo soprando luz onde antes só havia rotina. E quando isso acontece, nada mais é como antes. A palavra de Deus nunca foi um livro para ser lido de forma apressada. Ela é viva, ativa e cheia de camadas. Quando voltamos ao hebraico original e nos deparamos com termos como tzela, estamos, na verdade, abrindo janelas para enxergar o céu com mais nitidez. Porque cada detalhe importa, cada termo carrega uma parte da revelação. E por que isso importa tanto? Porque quando compreendemos que Eva não foi tirada de um osso qualquer, mas de um lado, um pilar, uma estrutura, isso muda nossa postura diante da mulher. Ela deixa de ser vista como acessório e passa a ser reconhecida como estrutura. E estrutura sustenta, apoia, forma base. Se entendemos isso, também passamos a compreender o quanto o inimigo tentou deturpar essa verdade desde o início. Se ele conseguir fazer com que a mulher seja vista como menor, ele quebra a estrutura da criação. Mas se a verdade for restaurada, aquilo que Deus uniu pode finalmente caminhar em harmonia. Essa revelação, no fundo, não mexe só com teologia. Ela mexe com identidade. Quantas mulheres cresceram achando que foram criadas depois e a partir de um pedaço menor? Quantas se diminuíram por isso? Quantas se calaram? Quantas aceitaram relações quebradas porque acreditaram que era o plano de Deus? Mas o plano de Deus nunca foi sobre submeter pela força. Sempre foi sobre amar com entrega. E quando isso é entendido, tudo muda. Muda a forma como a mulher se enxerga. Muda a forma como o homem se posiciona. Muda o jeito como famílias se constroem. Porque o amor de Deus reconstrói onde o engano destruiu. E o mais bonito de tudo é que essa verdade não nos afasta da Bíblia. Nos aproxima dela. Nos faz amá-la ainda mais. Porque descobrimos que, mesmo após tantos séculos, ela continua viva, ativa e transformadora. E quando deixamos a verdade emergir, o plano original de Deus começa a respirar de novo em nós. Se você chegou até aqui, respira fundo e pensa comigo. Quantas vezes uma crença mal interpretada moldou o jeito que você via a si mesmo ou as pessoas ao seu redor?
Às vezes, um simples detalhe muda tudo. E quando a gente percebe que Deus nunca criou um para ser menor que o outro, o coração entende que há mais beleza no plano dele do que contaram para a gente. Não estamos falando de rebelião contra a tradição, mas de retorno à essência. A essência de um Deus que é amor, que cria com equilíbrio, que sopra vida em ambos, homem e mulher, com o mesmo fôlego divino. Não existe hierarquia no sopro de Deus. Existe propósito, existe parceria, existe aliança. E é nesse lugar de aliança que tudo começa a fazer mais sentido. Eva foi formada do lado, para andar ao lado, não para ser pisada nem para dominar. E Adão, ao reconhecer isso, diz: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não há superioridade nisso. Há reconhecimento de igualdade, de identidade compartilhada. É aí que entendemos o valor do original. Não o original da tradução, mas o original do coração de Deus. O que ele sonhou no Éden ainda está disponível para quem quiser restaurar. E isso começa pela mente, passa pelo coração e transforma a forma como a gente vive, ama e lidera. Por isso, nunca subestime o poder de estudar a palavra com profundidade. Ela não foi escrita para especialistas, mas para quem tem fome, fome de justiça, de verdade, de cura. E quanto mais buscamos, mais descobrimos que Deus não está escondido. Ele está revelado em cada detalhe para quem decide olhar de verdade. Se esse conteúdo falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Tem muita gente vivendo com base em interpretações erradas e carregando pesos que Deus nunca colocou sobre os ombros delas. Talvez hoje, através de você, uma nova visão possa nascer na vida de alguém. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou, se isso fez sentido para você, se trouxe luz para algo que estava confuso. Sua participação aqui é importante, não só para mim, mas para todos que leem e aprendem com você também. E lembra, quando a gente volta ao início com os olhos certos, a gente entende melhor o caminho até aqui. E se o começo foi construído com igualdade e propósito, então ainda dá tempo de reconstruir tudo com base na verdade. Deus ainda está escrevendo a história, e Ele quer fazer isso com você.